Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pod do Varejo. Hoje no formato diferente, uma arena aqui na BF Expo, a maior feira de franquias do mundo. E a gente fez um ambiente aqui muito especial para receber os nossos clientes, né? Enfim, e eu vi um pouco de histórias inspiradoras de empreendedorismo no varejo, então muito bacana. Não deixem de conferir esse episódio e outros episódios nas nossas redes sociais da Lynx, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify. Mas se você quiser saber mais sobre o varejo, quiser conhecer mais histórias inspiradoras de empreendedores, de empreendedores, não deixa de acompanhar nas nossas redes sociais. Depois todo esse conteúdo estará no YouTube e no Spotify. Para quem não me conhece, me chamo Gilian, sou diretor de tecnologia da Lynx. E hoje eu vou entrevistar a Multicoisas. A Multicoisas é uma marca, né, uma rede de franquias que cresceu com muito trabalho, com muita consistência no Brasil. Uma loja especializada em produtos, né, utensílios domésticos, em produtos para quem precisa reformar a casa. E a gente está aqui com o diretor executivo da Multicoisas, o Thiago Berno. Então, Berno, seja bem-vindo. E a primeira pergunta é: como é que foi a sua trajetória na Multicoisas? Como é que é a trajetória da Multicoisas desde a fundação até se tornar essa grande rede do Brasil? O que você pode compartilhar com a gente? Não, primeiramente, Gilian, prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A Lynx é um grande parceiro nosso dessa jornada de Multicoisas aí. E é muito interessante, né, falar da história da Multicoisas, né? Eu acho que muitos não sabem, a Multicoisas ela é uma empresa que nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nascemos num segmento muito próximo do que a gente atua hoje. A gente começou, na verdade, na parte de construção. E o seu Lindorf sempre foi muito atento em relação à questão do consumidor, né, do cliente, né, de um olhar do cliente. Então, a Multicoisas, ela nasceu de de uma necessidade não atendida dentro de um modelo de construção, aonde ele começou a identificar que alguns clientes entravam na loja e queriam reparos mais simples. E dentro desse movimento todo nasceu a questão da Multicoisas. Então, começamos a empreender no ramo de franquias em 84. E de lá para cá, hoje, nós estamos aí presentes em mais de 50 cidades, 20 estados, com mais de 170 lojas. E aí são alguns pontos importantes, né? Primeiro ponto, sempre a questão da orientação ao cliente, sempre esteve muito próximo do nosso negócio. Eu acho que isso sempre foi uma marca muito forte da Multicoisas. E a questão também do atendimento consultivo, do treinamento e desenvolvimento da equipe. Então, acho que isso são alguns pontos aí que reforçam a nossa história, estão presentes hoje, todo mundo que entra na nossa loja nota muito essa questão do atendimento e é um ponto aí importante ao longo da jornada. Então. Bacana, Berno. Eu visitei uma das franquias em Curitiba e, de fato, a loja tem de tudo. Eu precisava comprar um cadeado para mala, porque eu ia viajar. Sim. E aí, a loja, de fato, tem de tudo. Tem de, sei lá, martelo, chaves, enfim, tem de tudo que você precisa para viagem, para utensílios domésticos, enfim, ferramentas para fazer alguma coisa pequena. E eu fui muito bem atendido. O que você acha que é o diferencial e qual que é o papel nessa personalização do atendimento? Como que seu time atua, né, como rede, como franqueadora? Como que você apoia as franquias para gerar essa experiência diferenciada para os seus consumidores? Sim. Eu acho que dois pontos de atenção aí, né? Primeiro ponto é a própria questão do treinamento e do desenvolvimento, né? Então, hoje, todo e qualquer colaborador nosso, principalmente colaborador de loja, ele passa por um treinamento bem puxado dentro do nosso negócio. Tá? Então, só para você ter uma ideia, todos eles passam por treinamentos de pequenos reparos. Então, justamente para poder fazer esse atendimento consultivo dentro da loja e poder entregar essa experiência para o nosso cliente. Então, o treinamento ele é um ponto importantíssimo em relação a esse processo todo. A universidade corporativa ela é sempre muito presente dentro desse processo, na questão não só do acompanhar, do treinar, mas sim do mentorar e desenvolver e evoluir, fazer com que o vendedor esteja sempre pronto para melhor atender o nosso cliente. E aí tem todas as outras áreas de apoio e suporte. Né? Então, entregar a informação para o vendedor na ponta, de fato poder conhecer o cliente e ter um atendimento todo diferenciado para ele, né? Então, acho que é um pouco do nosso dia a dia aí, né? Você comentou muito do nosso modelo de negócio. É um modelo de negócio onde você tem uma loja pequena e você tem aproximadamente 4.000 itens dentro da loja.
Então aí você já sente um pouco da dificuldade, da complexidade de você operar e manter um negócio desses abastecido com um mix pronto para melhor atender a solução do cliente. De fato, eu achei a experiência bem bacana. A pessoa que me atendeu, ela sabia onde estava tudo e sabia, tinha uma explicação para cada um dos produtos. Então, de fato, a gente consegue ver que tem um treinamento, tem uma preparação para gerar essa experiência diferente. Berna, me diz uma coisa, a gente sabe que a Multicoisas é uma potência no Brasil, né? Uma rede consolidada, e a gente sabe o desafio de manter toda uma rede alinhada, de manter essa rede engajada com o propósito, com os valores da marca Multicoisas. Então conta pra gente um pouco sobre esse desafio, como é alinhar todo mundo, como é manter esse time e essas franquias, esses empreendedores engajados com os valores da Multicoisas, né? Entusiasmados para empreender cada vez mais, para abrir mais lojas, enfim, e para crescer dentro desse negócio. Eu acho que aí são três pontos que são importantes, né, Gillian? Quando a gente fala de alinhamento, de... Então, acho que todo o processo ele começa na seleção do franqueado, né? Na seleção daquele parceiro que vai desenvolver uma vida conosco, né? Então, todo o alinhamento em relação a valores, em relação a propósitos e princípios, eu acho que isso sempre foi muito forte para a Multicoisas. A gente fala assim que o franqueado que quer participar do negócio Multicoisas, ele tem que querer muito, porque o nosso processo a todo momento ele é muito testado em relação a de fato ele querer participar do movimento. O alinhamento dos valores ele é muito forte. A gente tem como base três grandes princípios, três grandes valores que norteiam uma série de outros valores. Então a gente tem muito forte a questão do servir, evoluir e conscientizar. O servir é muito do nosso papel dentro da vizinhança, do nosso papel de onde a loja está presente, aonde o nosso colaborador está presente, seja ele vendedor dentro de loja ou fora de loja. O evoluir é essa questão justamente do sempre estar buscando fazer a diferença, sempre estar buscando entregar uma experiência melhor. E o conscientizar, de fato, é o que a gente está fazendo dentro da vizinhança, né? Então, esse alinhamento para nós sempre foi muito importante e isso é checado desde a entrada do candidato, do franqueado, dentro do nosso negócio. E aí é lógico, você tem uma série de outros pontos aí de você poder manter esse alinhamento de rede, que é o próprio suporte depois que a franqueadora entrega ao franqueado ao longo da trajetória e toda a questão da comunicação, que hoje acho que é um dos maiores desafios dentro de qualquer modelo de franquia, né? Então, você ter as reuniões de sintonia, você ter esse contato próximo do franqueado, enfim. Hoje, todo e qualquer franqueado tem o contato direto conosco, então não tem muito dessa milindre ou desse cuidado de, então, essa conexão próxima, esse cuidado do franqueado, esse cuidado na relação, para nós, ele é muito importante. E isso facilita muito essa questão do manter a rede alinhada, né? Bacana, Berna. Eu notei que tem pilar muito forte da rede, que é esse relacionamento próximo com as franquias, com os franqueados. Isso é muito importante. Mas a gente sabe também que a gente precisa de muita tecnologia para manter um negócio tão grande rodando, né? A gente precisa de padronização, de eficiência, de informação em tempo real. E a gente sabe que recentemente vocês aderiram a uma tecnologia de mercado, né? Vocês migraram para a solução da Lynx, para o nosso RP. E assim, eu queria que você contasse para a gente assim, o que vocês estavam procurando quando vocês tomaram essa decisão de investir numa tecnologia de mercado e quais foram os ganhos para Multicoisas? Sim. Então, acho que, vamos lá, né, Gílio? Acho que ia ter foi uma das maiores decisões em relação à Multicoisa. A Multicoisa, durante 30 anos, ela desenvolveu o software interno. Mas hoje, quando você olha para um cenário Brasil, onde cada estado é um país com uma legislação específica, com uma incerteza muito forte pela frente em questões legais, e, enfim, você manter esse desenvolvimento ele não é um negócio saudável pensando no médio e longo prazo, né? Então, quando a gente tomou a decisão de fato, não mais desenvolver software interno e ir para mercado, algumas coisas elas foram fundamentais na escolha do parceiro, né? A gente não fala nem como fornecedor, porque é que nem eu falo, é uma relação de fato de longo prazo, né? Então, assim, primeiro ponto, questão de mercado, produto, conhecimento do mercado em que a gente está inserido. Foi uma seleção bem longa. A gente passou praticamente 2, 3 anos aí avaliando software, conversamos com mais de 5 grandes empresas. Então, de fato, existiram vários critérios técnicos na seleção. E é lógico, quando a gente optou pela questão da parceria Lynx ali, existe todo um conceito ali de solução de fato que a gente traz para dentro com uma visão de eficiência operacional, com uma visão de
entregar uma experiência diferente para quem está na loja e para o nosso cliente, ancorado numa tecnologia, numa nova tecnologia, e sem contar da questão da parceria também, né, Gília? Que a gente sabe que mudar a tecnologia hoje em dia não é fácil, principalmente quando você sai de dentro de casa e vai para fora. Então, na hora que dá o problema, a gente ter, de fato, a pessoa que está ali, que vai nos ajudar a resolver, eu acho que é um ponto importante, e isso a gente tem isso muito bem claro dentro da nossa relação, né? Então, é que nem eu falo, não é fácil, mas a gente está fazendo um trabalho muito legal e eu acho que isso é muito importante. E com certeza ele reforça cada vez mais a questão da escolha certa na parceria e nesse próximo passo aí dentro da Multicoisas, tá? Bacana, Berno. Assim, da mesma maneira que a rede Multicoisas tem como pilar, né, de valor, relacionamento com os franqueados próximo, a gente aqui a gente aqui na Lynx também tem esse valor. A gente está muito próximo de quem empreende, quem está na ponta, ouvindo, enfim, e ajudando o varejista e o empreendedor brasileiro. A gente sabe que o varejo tem mudado e tem mudado rápido, e com essa mudança, o comportamento dos consumidores também tem mudado. A gente vive uma era da hiperconectividade, então tá todo mundo nas redes sociais o tempo inteiro, no celular o tempo inteiro, e esse consumidor ele espera algo diferente. Então assim, como vocês na rede Multicoisas têm trabalhado para gerar conveniência para esse público hiperconectado, mas sem abrir mão, né, daquele atendimento consultivo? Sim. Eu acho que aí tem um ponto importante, que o primeiro passo aí é de fato entender o nosso cliente, né? Então hoje a gente tem uma proximidade muito grande com o nosso cliente, tem um programa de relacionamento muito interessante, que nos aproxima muito do cliente. Então acho que aí, entender o cliente, de fato, a questão da própria conveniência e agilidade no atendimento, estar aonde o cliente está. Então, hoje a gente tem uma presença digital em vários canais, tá? Desde e-commerce, super app, marketplace. Então, é uma forma da gente estar próximo também do cliente. E aí, é lógico, tem toda uma questão da experiência, né? A gente tem um exemplo clássico de que se você perguntar para qualquer vendedor de lojas, 10 passos do atendimento, e isso a gente leva hoje para qualquer canal. Então, se eu estiver atendendo alguém no Super App, por mais que seja um atendimento receptivo, a gente sempre busca, de alguma forma, entregar algum dos passos do atendimento dentro daquele canal e, de fato, fazer com que o cliente tenha uma experiência diferente com a marca Multicoisas. Então, acho que aí é um pouco dos grandes movimentos que a gente faz internamente. A presença digital é muito forte hoje, então, influenciadores, micro-influenciadores, multiplicadores. A gente tem hoje vários vendedores de loja aí que atuam como influenciadores na ponta, sendo treinados pela universidade corporativa, pelo nosso time de digital, de fato, para conseguir produzir um conteúdo de qualidade, se conectar com o cliente e também gerar conteúdo de valor para o cliente. Então, o ensinar a fazer, o ensinar a utilizar o produto, ocasião de uso. Então, acho que é muito do que a gente faz esse trabalho diariamente e de forma constante dentro da Multicoisas. Bacana, acho que mesmo na era da hiperconectividade, eu acho que todo mundo gosta de um atendimento personalizado, todo mundo gosta de vendedor que conhece do produto, que sabe apoiar, que é, né, uma venda consultiva. Então, muito bacana, acho que esse é um valor muito legal da Multicoisas. Queria que você contasse um pouquinho pra gente do principal desafio assim, do mercado de utilidades, quais foram os principais insights desses últimos 12 meses, e o que você pode compartilhar para quem está querendo crescer? Não, acho que vamos lá, né? Os desafios, eu acho que hoje é muito comum em todos os mercados, né? A gente vive aí um efeito China muito forte. A informalidade também hoje é muito grande, então isso, querendo ou não, tem uma certa pressão aí em custos e automaticamente você causa um efeito em cadeia aí. Então acho que isso é muito comum em todos os mercados, né? E aí você fala assim, poxa, Thiago, dentro de todo esse cenário, né, aprendizado, acho que cada vez mais reforça essa questão da conexão com a marca e o cliente. Então acho que isso é importantíssimo dentro desses movimentos, tá? E aí é lógico, você trabalhar dentro de uma estratégia sólida, trabalhar dentro de uma eficiência operacional, enfim, de gestão. Eu acho que são movimentos aí que são hoje fundamentais quando você olha para um cenário de transformação aí, em um cenário onde você tem todos esses efeitos aí que, querendo ou não, impactam aí todo e qualquer negócio, né? A gente está numa era aí de IA, então não tem hoje como você gerir um negócio, não tem como você hoje estar à frente de um negócio sem estar antenado aí com todo esse movimento e, de fato, trazer esse movimento para dentro para te ajudar na gestão, para te ajudar nas respostas de tudo aquilo que você não consegue endereçar de uma forma tranquila dentro do negócio, né?
Muito bacana. A gente sabe, você comentou de AI e a gente sabe que inteligência artificial tem sido muito debatido nesse momento. A gente teve em janeiro na NRF, a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York em janeiro. E uma feira de varejo parece que virou uma feira de tecnologia, né? Só se falava de AI, enfim, todo mundo mandava uma mensagem, né, que estava resolvendo o problema de alguma maneira com AI. E assim, como é que está essa relação de inteligência artificial no negócio de vocês? Como é que vocês estão investindo nisso? Eu sei que vocês estão pilotando algo junto com a Lynx. Como é que surgiu essa iniciativa? O que vocês estão construindo na Multicoisas quando Legal. relacionado ao tema de inteligência Não, artificial? eu acho que isso é bacana, né, Gilião? Acho que assim, a gente sempre teve aquele cuidado de não embarcar nessas frentes assim por moda, né? Ah, tá todo mundo indo, vamos embora, vamos, enfim. Então acho que assim, o primeiro passo que a gente tem que ter muito claro é o que que eu quero resolver com a tecnologia, né? Então, quando a gente olha hoje para um cenário de multicoisas, a gente sempre utilizou muito forte tecnologia dentro do negócio, em termos de abastecimento, enfim. Mas quando você olha para uma realidade de loja, a gente sempre foi muito distante dessa tecnologia. E dentro da loja, a gente tem várias situações do dia a dia que a informação, ela faz toda a diferença na decisão, naquele momento, enfim. Então, quando a gente olha hoje na relação e no projeto que a gente vem executando junto com a Lynx, dentro da parte do agente de IA, tem muita coisa e uma aposta muito grande ali para o dia a dia da loja. Entendeu? Só para você entender. Então, hoje, por exemplo, todas as nossas lojas têm uma reunião de sintonia diária, aonde o cara pega um relatório para ver número de vendas, para ver desempenho, enfim. Então, poxa, o quanto que você pode enriquecer essa análise de uma reunião dessa com a gente, com você. Entendeu? Então, sem contar numa questão de abastecimento, sem contar numa questão de venda ativa. Então, tem todo um processo que a gente está com um olhar muito próximo da Lynx em relação a esse projeto, porque a gente sabe que ele vai nos ajudar muito na ponta. E aí, quando eu falo muito na ponta, é na mão do vendedor, cara. Eu acho que isso para nós é uma aposta muito grande, porque de fato hoje é um ponto que a gente ainda sempre teve esse gap dentro do negócio, tá? Bacana. Você comentou ali, né, que usar AI só por AI não resolve o É, problema. A gente teve uma frase impactante assim na NRF que é: a AI não resolve problema de estratégia. Se você isso. tem uma estratégia ruim, a AI não vai te ajudar. Então, o propósito do que você está fazendo, tem uma estratégia clara, aí a AI te ajuda muito. É, Viu, Gilian? Só um pouco, isso é importante, cara. A gente começou o piloto lá dentro da rede e, cara, a gente teve vários feedbacks de lojas lá que, poxa, Thiago, eu comecei a usar isso aqui na minha reunião de sintonia. Entendeu? E, cara, me ajudou, enfim. Então, você vê que, de fato, a tecnologia está ali para apoiar a loja, apoiar o processo, apoiar o movimento e, de fato, fazer o negócio acontecer. Eu acho que Bacana. esse é um. Nessa visita que eu fiz em Curitiba para uma das franquias da Multicoisas, cara, eu de fato vi um mix, assim, gigantesco. Eu acho que eu lembro de franqueado me comentando que são um mix de 10 mil produtos diferentes. Eu não sei se esse é exatamente o número. Eu imagino que, cara, fazer a gestão de compra, fazer a gestão de performance de tantos itens deve ser um negócio, né, uma rotina, uma operação muito desafiadora. Então, assim, como é que você acha que a AI pode contribuir para isso? Qual tem sido as primeiras impressões dos franqueados utilizando AI dentro dos RPs? O que você tem para comentar para a gente sobre esse Então, tema? o que a gente tem usado bastante, tá, Gili? Eu acho que isso também é um ponto importante. Você comentou muito da questão da gestão de estoque, né? Então vamos lá, por exemplo, estoque parado. Poxa, é uma coisa que muitas vezes está presente no negócio, mas você não acompanha ou você não tem o hábito de checar um relatório de estoque, enfim, para ver de fato o que eu poderia promocionar dentro do negócio que já tem um tempo sem giro. Então, algumas perguntas simples que o pessoal tem feito, que a gente pega depois nos scripts lá é: quais são os X produtos aqui que estão há 70 dias sem venda? Então, assim, são coisas rápidas que você não precisa de um roteiro grande para você chegar na informação e automaticamente a loja já tem informação para fazer ação e promoção na ponta. Então, você pega muito nessa questão de ajuste de estoque, isso é fundamental, estoque parado, enfim. Abastecimento, a gente já tem alguns testes em andamento, mas aí entra muito a questão da introdução de novos itens dentro do ponto de venda. Aí eu falo que é um processo um pouco mais complexo, mas a gente já está tendo alguns resultados também interessantes. Bacana. Com toda a sua experiência, Bernardo, de varejo, acho que há quase 10 anos, ou você comentou comigo, ou 9 anos à frente, né, como diretor executivo da Multicoisas, o que você acha assim que o futuro reserva para o varejo quando a gente fala de AI? Assim, onde que você acha, quais são as possibilidades, onde que a gente pode chegar e o que você enxerga para o futuro quando a gente fala de AI?
Assim, falando de AI, né, eu acho que primeiro ponto, a gente não tem que pensar na tecnologia pela tecnologia, né? Acho que a gente tem que cada vez mais olhar para dentro dos negócios e repensar os negócios, né? Como que eu posso fazer o que eu faço hoje, tendo a tecnologia de base, né? Então, a gente vem falando muito de suporte à loja, mas, cara, hoje se você pega, por exemplo, tem algumas questões internas de agentes que automaticamente tem trabalhos repetitivos que a gente já consegue basicamente executar 100% dele dentro do MyAI, né? Então, acho que esse olhar ali da eficiência operacional, esse olhar de repensar o negócio, tendo a tecnologia como base, e aí você buscar formas mais produtivas ou mais eficientes de fazer, cada vez mais vai ter que estar presente na estratégia do negócio, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção aí para todos os negócios. Todos os negócios que estão começando agora já têm a oportunidade de começar diferente, porque eu acho que uma coisa é você iniciar um modelo tradicional e depois pivotar, e outra coisa totalmente diferente é você já iniciar no modelo embarcado com tecnologia e AI. Então, eu acho que cada vez mais fazer com que essas novas tecnologias, principalmente a AI, faça parte da estratégia do negócio e ajude a repensar o negócio. Eu acho que isso é um fato que já é presente hoje no mercado e cada vez mais as empresas têm que começar a olhar para isso. Bacana, você falou de. Basicamente ali você comentou, não necessariamente com essa palavra, mas você falou de cultura, né? O negócio que está começando agora vai mais fácil. O negócio já consolidado, às vezes exige uma mudança cultural. E aí como que você vê isso? Assim, a gente tem franqueado abrindo agora, às vezes alguém, um empreendedor mais jovem, com uma cabeça diferente, com várias ideias, mas você tem o empreendedor raiz que abriu a Multicoisa, sei lá, faz 10 anos atrás, 15 anos atrás. Como é que você acha que é essa questão cultural, como que é a recepção vou dizer, desse franqueado mais raiz, em comparação a esse franqueado que, enfim, já nasceu na era digital? Como que tem sido essa virada cultural na Multicoisas? O que vocês têm aprendido com isso? A gente fala que assim, né, a cultura ela é arrastada pelo exemplo, né? E eu acho que isso é muito forte dentro da Multicoisas hoje, Gilian. Você pode ter certeza, eu falo aqui sem sombra de dúvidas nenhuma de errar, que a pessoa que mais consome AI já dentro é o seu Lindolfo, que é um senhor que tem mais de 70 anos de idade e é o fundador do negócio. Então, por que eu falo isso, né? O pessoal tem muito esse olhar de que é tudo muito distante, entendeu? E na verdade está disponível para todo mundo. O seu Lindolfo ele brinca com nós, ele manda um monte de informação. Ó, tô aqui, tô brincando, fiz umas perguntas, dá uma olhada, já pensaram nisso? Então, eu acho que quando a gente começa a pegar nesse ponto da cultura, isso é religião. Você não vai mudar uma cultura da noite para o dia, você não vai trazer uma tecnologia da noite para o dia. Existe todo um processo de adaptação, existe todo um processo de mudança, mas o grande ponto aí, eu acho que principalmente para as pessoas que estão à frente do negócio, essa sim, de fato, comprar tecnologia, apostar e investir tempo, dedicação, esforço, recursos para fazer isso acontecer, né? Então, acho que isso é interessante para quem esteve dentro da Multicoisa da Lynx, puderam vivenciar muito essa questão do seu Lindolfo com a tecnologia. Então, acho que isso é um ponto fundamental dentro de qualquer negócio, né? Então, que nem eu falo, a cultura ela deve ser arrastada pelo exemplo. Tá? Então, acho que isso é importantíssimo. Bacana, né? A fala explica, o exemplo arrasta, né? Então, Isso aí. você está dizendo basicamente quando a gente quer mudar algo numa rede, a franqueadora tem que começar dando exemplo, mostrando que está atenta, que já adotou essa tecnologia, e aí com o exemplo a gente vai fazendo essa virada cultural junto com toda a rede. Para fechar, Berno, assim, qual conselho você daria para quem quer empreender no mercado de franchising no Brasil? O que você podia falar assim para ajudar? Quais dores? O que ele pode fazer para evitar alguns problemas? Então, assim, o que você pode sugerir para quem está começando agora no mercado de franchising no Brasil? Eu acho que são três grandes pontos que a gente sempre comenta, né, Gilian? Eu acho que a primeira questão de todas é o franqueado ter um autoconhecimento, né? Poxa, aonde que eu me sinto bem para empreender, né? E não colocar só financeiro à frente de todo o processo, né? Então, acho que essa questão do autoconhecimento é o principal ponto, né? O que eu gosto de fazer, o que eu me identifico fazendo. O segundo ponto aí, de fato, é dentro do universo onde você quer empreender, conhecer de fato a história da franqueadora, conhecer
o que está por trás do negócio, todo o trajeto, o suporte que a franqueadora dá ao franqueado desde o processo, enfim. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu falo porque a gente vê muito hoje, muitos modelos por aí que de fato não são consolidados ou não tem uma entrega, não falo nem uma entrega legal, mas acho que ainda carecem de alguns pontos de melhoria. Então, são tudo coisas que quem empreende ou quem deseja empreender deveria muito bem, dentro desse processo de investigação, estar muito atento, né? E aí, eu acho que tem outros dois pilares também que são fundamentais, que é ter uma reserva, de fato, financeira para o processo. Então, eu acho que hoje, independente de empreender com franquia ou empreender com qualquer negócio, dentro de um cenário onde a gente está, acho que essa reserva ela é importante. E o terceiro pilar de todos é que a gente fala muito, né, que franquia ela não é um fundo passivo, né? Então, existe a dedicação, existe o compromisso de fazer dar certo, né? E aí sim, se conectar com pessoas, utilizar do suporte da franqueadora, eu acho que aí tem toda uma jornada do fazer acontecer, né? Do fazer dar certo, né? Então, Não é eu igual acho que são investir em três renda grandes fixa. pilares. Ainda Isso. é o olho do dono que Não, engorda. não adianta. A gente fala Arrugado. muito da barriga no balcão, mas e é uma coisa que a gente aposta muito, viu, Gília? A gente fala que franquia ela não é renda passiva, né? Então a gente precisa de fato da pessoa na loja, cuidando do cliente, cuidando da equipe, participando do dia a dia, participando da jornada. Então é de fato isso que no fim do dia vai fazer a diferença. O estar disposto a servir, estar disposto a evoluir, estar disposto também a reforçar o papel daquele empreendimento, daquela loja na sociedade onde ela está inserida. Bacana. Resumindo, então, o primeiro pilar, fazer algo que eu me identifico, que bate com os meus valores, Isso. alguma coisa que eu gosto. Segundo, estar preparado financeiramente para isso, fazer bons estudos e bons cálculos. E por terceiro, estar envolvido no negócio, Isso. tocando o negócio dia a dia, muito próximo, barriga no balcão, para entender o negócio, enfim, atender bem o cliente. Muito bacana essas dicas, Berno. Infelizmente, a gente está chegando no fim. A gente vai abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Então, se o pessoal da produção puder nos ajudar. Temos alguém com uma dúvida? A gente está ligando o microfone agora nesse exato momento. Vamos lá. Tudo bem? Me ouvindo bem? A primeira coisa, eu queria fazer um comentário, né, no caso. Fica mais fácil. Primeiro de tudo, eu queria fazer um comentário. Eu trabalhei na Multicoisas por 5 anos, né? Então eu sou da época do OLAT, né? Ainda, né? Da espaço do atendimento. Conheço muito bem isso, né? Trabalhei na loja de Curitiba, não sei se é a qual vocês foram visitar lá, né, no caso, mas trabalhei na loja do seminário, né, por 5 anos e fui muito feliz trabalhando na Multicoisas. E alguém que hoje trabalha na Lynx, eu trabalho hoje, represento a Lynx, acredito muito no software e na tecnologia que antes a gente falava muito com o Jean na época, né? Jean, a gente precisava muito ter um relacionamento melhor com o cliente, porque muitas coisas já emplacava o cashback, né, no caso, antes, mas não tinha, por exemplo, as ferramentas que a Lynx hoje dispõe, né, no caso, para que você consiga ter um relacionamento melhor com o cliente. Mas não só isso, a Multicoisas é uma franquia que existe há muito tempo e quem é detento da marca da Multicoisas eu queria entender se está tendo muita resistência nessa troca, porque a Lynx é uma empresa que também tem muito tempo, mas é para um público que está ali mais nos indicadores, né? Esse é o tipo de venda, geralmente, da Multicoisa, né? Só que quem são os proprietários é a galera que está ali há 30 anos, né? No caso, como era no meu caso, né? Você como diretor, né, que acabou fazendo essa troca do Altcom para a Lynx, né, no caso, você escuta muito essa divergência de gerações, né, no caso, dentro dessa migração? Esse aí eu falo que é o principal desafio. Como que é o seu nome mesmo? Matheus. Matheus. Primeiro, obrigado pelo feedback aí. Eu acho que assim, esse é o principal desafio de todos, né? Eu acho que toda mudança ela gera um certo desconforto, né? Então, eu falo que assim, o grande desafio nosso em toda essa jornada foi justamente a gente construir um processo que seja, eu não falo simples, porque ele é dolorido. Enfim, você tem 30 anos trabalhando dentro de uma tecnologia onde você customizou 100% para aquela realidade, daquela operação, daquela loja, e quando você vai para uma solução de mercado, querendo ou não, que tem todo um know-how, que tem todo um conhecimento de processos, enfim, você tem esse conflito, né? Então, acho que aí entra muito
o processo em si, de como que as coisas foram conduzidas, todo o apoio, todo o suporte, enfim. E aí, que nem eu falo, é tudo uma questão aí de tempo, jornada, processo, para a gente, de fato, conseguir amadurecer e conseguir, de fato, entregar agilidade, processo fluindo, né? E aí eu volto a falar, acho que um dos pontos que a gente comentou, que eu comentei antes com o Gil, é, de fato, a questão da parceria. Entendeu? Porque, assim, quando você faz uma mudança como essa, não existe um processo de você trocar tecnologias anterior. Sou de TI há mais de 15 anos, estou 9 anos à frente de muitas coisas, já passei por mais de 40 projetos de migração de seja software, canal digital, enfim. Até hoje eu não vi um projeto que a gente não tenha tido um grau de dificuldade alto, mudança, enfim, tudo isso. E, querendo ou não, no final do dia, o que faz a diferença é quem está do lado com você na jornada. Então, acho que isso é um ponto muito forte. E aí é lógico, né? Sem comentar aqui da questão da tecnologia escolhida, enfim, acho que isso é o... Excelente, obrigado. O Gia vai gostar de escutar, hein, cara? O Gia vai gostar de escutar. Por favor, né? Vou fazer um recorte. Gia, ó, pega essa parte lá, aqui. porque... Muito bom, valeu. Excelente pergunta. Felizmente nosso tempo acabou. Como é bom ouvir quem empreende no Brasil, né? As ideias, a jornada, essa história, é muito bacana. Então, fechando com chave de ouro hoje, o segundo dia de EBF Expo, um espaço muito bacana que a gente construiu aqui para, né, no formato de arena para ouvir os nossos empreendedores. Quem curtiu esse conteúdo, siga a gente nas redes sociais. Todo esse material está no YouTube, todo esse material também está no Spotify. Então, se você curte informação sobre varejo, se você quer ouvir histórias inspiradoras do varejo, não deixa de seguir as nossas redes sociais. Muito obrigado para todo mundo. E se puderem, venham à BF Expo para conhecer o nosso stand, enfim, trocar uma ideia com a galera da Lynx. A gente vai receber muito bem vocês. Um abraço. Valeu, Berno. Obrigado. Obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau.